Um dos pontos turísticos mais visitados em Santa Teresa é a Casa Lambert. Construída em 1885 pelos irmãos imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, foi uma das primeiras construções do município. É tombada com patrimônio histórico estadual desde 1985. Atualmente, funciona como uma casa de memória, contando a história da família Lambert e da imigração italiana no município. Em 1875, a bordo do navio Rivadavia, vieram 58 famílias destinadas ao povoamento do Núcleo Timbuí. Por que Núcleo Timbuí? Porque as margens do rio Timbuí, esse rio que passa aqui é o rio Timbuí. Então, essas 58 famílias chegaram destinadas ao povoamento do Núcleo Timbuí, hoje Santa Teresa. E dentre essas famílias veio a família Lambert. O Antônio, que era o mais velho, com 35 anos, o Virgílio, com 33, e o Virgílio era viúvo. Ele trouxe consigo a filha dele, Hermínia, que tinha 3 anos de idade. A viagem demorava 3 meses em alto mar, em condições subhumanas. Aí chegaram nesse local e começaram a construção dessa casa em 1875 e foi finalizada em 1876. Aí que foi habitada pela família Lambert, Tomasi, até a 3ª geração. São as diversas fases que a casa passou, aqui na época da construção, tá vendo? Bem diferente, né? Sim, é engraçado que teve 3 tipos de telhado essa casa. Inicialmente é de taubinha sobre postas, depois de zinco, que eles falavam, que são folhas de zinco assim, e depois, hoje, esse telhado que tem hoje, que foi feito na época da restauração. Que já é um telhado mais moderno. Mais moderno. Aqui na época da restauração, o pessoal trabalhando. E houve também uma restauração da igreja, né? Da igreja, sim. Da igreja matriz houve uma restauração geral. A igreja matriz tinha pinturas incríveis da pintora Celina Rodrigues. E veio um vigário para cá e pintou para cima, pintou por cima. Então a gente está tentando, existe alguma pessoa que tenha condições talvez de voltar a tirar essa casca de pintura para voltar à pintura que é da Celina Rodrigues, uma pintora muito famosa aqui do município. Aqui tem a árvore genealógica da família. O senhor imagina o sofrimento desse pessoal, 3 meses em alto mar, em condições subhumanas, né? Com uma criança. Eu tive o privilégio de conviver com 6 imigrantes vivos. Desses que passaram por esse período? Passaram por esse período. Que vieram de navios, contavam como é que é a história, tudinho. Era um tipo de sofrimento muito grande, porque dividiu as famílias. Tipo, vinha 2 irmãos para cá e o resto da família, e quase com a certeza que nunca mais ia ver o restante da família, entendeu? Porque não tinha como voltar para lá. Aqui são instrumentos que eles deixaram, acho que o senhor já conhece. Isso daqui é uma máquina de fazer macarrão, o senhor conhece? Não. Então, a minha avó fazia uma massa de trigo, ovos, água, sal e tinha uma massa de pão, uma massa compacta. Aqui tem essas chapinhas que via a espessura do macarrão, e bigoli, que eu falava. Aí fazia uma massa compacta. Pegava uma chapinha dessa, ela fica parada aqui no fundo. Aí botava a massa aqui, ia tocando aqui, ia prensando. E o macarrão ia saindo aqui embaixo. Aí a gente ia cortando com a faca e jogando o fubá. Esse ato de jogar o fubá chama-se esfarinare bigoli. Aí fazia aquele monte de macarrão e colocava no sol para secar. Aqui é uma máquina de moer carne, de fazer linguiça, farlugane, que é igual eles falavam, moer café. A lamparina, eu cresci com lamparina, o meio de iluminação da casa, a lamparina. Aqui ficava querosene e acendia aqui um pavio. Um porta-documentos, um ferro de passar roupa. Minha mãe passou muito roupa com esse ferro desse, enche-se daqui de brasa e balança até a brasa acende e aquece. Aqui é uma câmara fotográfica da época, está vendo a Kodak, os negativos, e o óculos, a navalha e de fazer espuma de barbear. Esse óculos, se o senhor for ver na foto aí dentro, está no rosto do Antônio Lambert quando ele veio da Itália. É muito bacana poder conservar, né? Poder contar a história. Então, quando eu falo para o senhor que eu estou aqui por isso, a minha esperança, quando eu recebo escolas aqui, é que um aluno, uma foto que mostra, uma palavra que fala, leve adiante, desperte no coração dos jovens essa história, de não deixar morrer a nossa história. Porque um povo sem história não tem um sentido, entendeu? Aqui está vendo, tem a história cortada em literatura de cordel do seu Virgílio, que era o neto que veio, né? Filho da Hermínia.
a história do bicho da seda, aqui o tear que fazia o fio da seda e lá o fio da seda. Eles eram tão importantes na época que eles foram autorizados a fazer casamentos, batizados e várias coisas. Isso aqui são cartas que recebiam e ficaram expostas aqui, cartas, convites. E aqui, esse aqui é o seu Virgílio Lambert e a dona Elvina. Eu cheguei a conviver com eles. Eu tinha uma bicicletinha e aí nessa oficina que ele tinha embaixo, vinha consertar a corrente da minha bicicleta, às vezes quando quebrava. Aqui são os objetos de trabalho, todo que ele tinha. Lá era uma forja, né? E a bigorna. Aqui tinha um fole que aquecia esse carvão aqui. Aí quando o ferro estava em ponto de brasa, ele pegava e aqui ele moldava nessa forja aqui. Porca, parafuso, esse daqui em tamanho menor, um serrote. Ele fazia cabo de espingarda e aqui tem até uma espingarda também. Então, os italianos, eles fundamentavam a existência deles num tripé, que a gente costuma falar, que era família, trabalho e religiosidade. O Antônio era arquiteto e pintor, formado pela Academia de Veneza, e o Virgílio era artesão. Aí, essa região toda pertencia a eles, inclusive esse morro aqui onde se cultivava o bicho da seda. Como não deu certo o projeto de bicho da seda, porque eles foram ao Rio de Janeiro tentar industrializar e não tiveram apoio de Dom Pedro, eles optaram pelo café. E era muito comum ter uma igrejinha na propriedade da pessoa. Então eles construíram essa igreja. Em 1889, eles construíram essa igreja que pertencia à família Lambert Tomasi. Era uma igreja que atendia a comunidade, tanto que a minha mãe fez a primeira Eucaristia nessa igreja dia 8 de dezembro de 1932. E tem uma imagem na Senhora da Conceição, esculpida de madeira pelo Antônio Lambert, que permanece até hoje. E ali está escrito: Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós.